Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado trimestral da Caixa Seguridade, que basicamente foram resultados surpreendentes. Então, isso fez com que as ações disparassem aqui. Então, na abertura do pregão, ensaiou uma grande alta, acima de 3%, e depois, no final aqui do pregão, no fechamento, chegando a uma alta aqui de 1,74%. E fechando as cotações a R$ 9,96 ou R$ 9,00 aqui e 98 centavos, como foi aqui registrado às 16 horas e 55 minutos. Então, de fato, a empresa aqui teve uma leve apreciação devido aqui à apresentação de resultados bastante interessantes. E antes de comentar sobre esses resultados, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, assim como trazer notícias do mercado financeiro. Então, para que você não perca, se inscreva no canal, acione o sininho para você não perder nenhuma novidade. Outro ponto interessante, grupo do WhatsApp aqui disponível para você que quer receber notícias em primeira mão e o link vai estar na descrição deste vídeo. Além disso, tem o site do canal, onde você tem acesso a diversos conteúdos como indicações de livros, margem de segurança, ou seja, você tem acesso à planilha com as ações, já calculado o valor intrínseco e também o preço teto das ações que ficam no meu radar. Além disso, tem uma calculadora de juros compostos para que você realize aqui as projeções dos seus investimentos e um conteúdo sobre os principais indicadores fundamentalistas. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto aqui a ser destacado é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. E aqui nos resultados que a gente observa é que foi reportado um lucro líquido aqui contábil de 840 milhões de reais, e esse lucro aqui é 11,4% abaixo do que foi reportado no quarto tri de 2022. No entanto, isso representa uma alta de quase 51% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, primeiro tri de 2022, que naquela época reportou 557 milhões de reais. Então, de fato, aqui houve uma alta significativa em seus balanços, porém, o que a gente percebe é que o resultado aqui do lucro líquido contábil vinha crescendo tri por tri. Então, o primeiro tri de 2022 foi bem melhor do que o do primeiro tri, terceiro tri superou o segundo tri, quarto tri superou o terceiro tri, e agora no primeiro tri de 2023 teve uma leve queda de 11,4% em relação ao tri anterior. Porém, um resultado muito esperado, onde o mercado previa aqui 800 milhões e veio aqui 40 milhões a mais do que o mercado previa e, consequentemente, como superou as expectativas do mercado, cotações aí dispararam. Outro ponto que a gente vai observar é que o ROI fechou aqui na casa de 52,4% ao ano. Então, de fato, um ROI muito interessante aqui. E se a gente observar, bem melhor do que o registrado no mesmo período, no primeiro tri de 2022, que foi de 41,2%. Então, de fato, a empresa está mais rentável, tem um resultado mais consolidado e receitas operacionais crescentes tri por tri. Se a gente observar, a receita operacional cresceu 54,9% em relação ao primeiro tri de 2022, reportando aqui 1 bilhão e 87 milhões de reais. E se a gente observar em relação ao quarto tri de 2022, foi um crescimento aqui de 9,8%. Então, de fato, receitas cresceram e lucro também cresceu, rentabilidade da empresa também cresceu. E se a gente observar a participação dessas receitas, participações aqui das receitas, 56% está aqui concentrado nas receitas de participações e de comissões aqui de 44% nos primeiros 3 meses de 2023. E se a gente observar, alta aqui em todos os segmentos. Então, esse registro de altas na receita líquida quanto no lucro líquido é em todos os segmentos de atuações de prêmios emitidos. Prestamista cresceu 36,1%, habitacional cresceu 8,7%, residencial 10,8%, distribuição 44,8%, prêmios emitidos para vida 14,5% de crescimento em relação, todos eles em relação ao primeiro tri de 2022, consórcios, sua maior participação em receitas aqui, 66,8% de crescimento, de fato absurdo esse crescimento aqui no segmento de consórcios, reportando 3,4 bilhões de reais. Outro ponto interessante, previdência cresceu aqui 18,5%, corretagem cresceu aqui 51,7%. Então, de fato, cresce aqui em relação ao primeiro tri de 2022 em todos os prêmios emitidos e, consequentemente, bons resultados apresentados. E o que a gente vai observar é que despesas gerais e administrativas é a menor já observada e ela cai aqui tri por tri. Então,
operação aqui em relação às suas despesas. Ok, ponto positivo. Isso faz com que a empresa fique mais eficiente e reporte bons resultados quando há um aumento aqui nas suas receitas, queda nos seus lucros, consequentemente, queda nas despesas, perdão, e, consequentemente, o lucro vai subir. Então, de fato, a empresa fica mais efetiva e tem mais eficiência nos resultados operacionais. E se a gente observar isso, o resultado operacional da empresa cresceu 59% em relação ao primeiro TRI de 2022 versus aqui o primeiro TRI de 2023, reportando 1,3 bilhões de reais. Outro ponto interessante é que esse resultado financeiro cresceu 45,1% em relação ao primeiro TRI de 2022, e isso fez com que os lucros aqui apresentassem uma alta de quase 51% em relação ao primeiro TRI de 2022, o lucro líquido da empresa. Então a empresa tem menos custos em relação às suas despesas gerais e administrativas, crescimento nas receitas, consequentemente, baixos custos, crescimento na receita, lucros crescentes. E aqui, se a gente observar, essas despesas gerais administrativas despencou em relação ao quarto TRI de 2022 e também em relação ao primeiro TRI de 2022. E se a gente observar, as despesas gerais administrativas, como comentadas anteriormente, despencou aqui em relação ao primeiro TRI de 2022 e também as despesas gerais administrativas do índice de combinado aqui ampliado, que chegou às mínimas de 48,9% em relação a 57% do primeiro TRI de 2022. Então, isso mostra eficiência aqui nos seus resultados operacionais. E projetando aqui os resultados para 2023, o mercado espera, então, lucro líquido aqui ajustado, consolidado de 3,3 bilhões de reais. Isso vai garantir aqui um lucro por ação de R$ 1,12. E se manterem uma expectativa do mercado é que eles mantenham o payout de 90% e a BBS Seguridade, sua concorrente, provavelmente vai reportar um payout de 95% dos seus lucros. E BB Seguridade 90%. Isso vai render aqui um dividendo aqui de R$ 1,00 quase 1 centavos. Basicamente, R$ 1 aqui será reportado de dividendo para os seus acionistas. E nas cotações atuais aqui de R$ 9,98, isso vai render aqui um dividendo yield de 10,10%. Então, de fato, a empresa vai entregar bons resultados e você comprando os papéis a esses preços, ainda assim vai recolher um crescimento de 10,10% de retorno ainda este ano, com o dividendo sendo distribuído pela empresa. E nessas cotações atuais, reportando esses lucros, a gente percebe aqui que o preço sobre seus lucros está na casa de 8,91 vezes. Então, na prática, isso significa que a empresa irá reaver todo o seu retorno de investimento nela em 8 anos e alguns meses. E se a gente observar como o preço importa, para quem pagou no papel mais barato, ou seja, quando estava ali aos preços de R$ 7,00, com esse resultado em 2023 distribuindo R$ 1 de dividendos, vai ter aqui um dividendo yield uncorte, ou seja, o seu dividendo yield referente ao custo de aquisição do seu papel, de 14,40% de dividendo yield. Então, de fato, você vai recolher aqui 14,4% de dividendo yield, enquanto quem está pagando agora a R$ 9,98 vai ter aqui 10,10% de dividendo yield. E como é muito difícil de calcular o valor intrínseco da ação em relação às cotações atuais, por causa que ela é recém-IPO, mas vamos deixar então para calcular apenas o preço teto da ação, que é referente à quantidade de dividendos que a gente está disposto a receber no mínimo. Então estamos dispostos a receber no mínimo aqui 7,5% da empresa e é projetado aqui R$ 1 de dividendo para o ano de 2023. Isso significa que o nosso preço teto é de R$ 13,44. Em relação às cotações atuais de R$ 9,98, temos aqui uma margem de segurança de 35%. Se cairmos aqui de R$ 9,00 para 96 que foi a última atualização que eu realizei aqui no Google, a gente vai observar que a margem de segurança praticamente é a mesma de 35%. Isso significa na prática que quando você compra uma ação da Caixa de Seguridade, você está recebendo 35% abaixo aqui do seu valor intrínseco, que é de R$ 13,44. Ou seja, é como se você estivesse ali comprando uma casa no valor de 100 mil e você recebesse aqui 35% de desconto nessa casa. E aí você com certeza irá ficar muito feliz ao receber esse descontaço. É isso que está acontecendo com os papéis da Caixa Seguridade. Então era isso, pessoal. Um vídeo curto, porém informativo sobre o resultado trimestral da Caixa Seguridade. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. E deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Até a próxima.